Bom dia, turma! Vamos dar início à nossa aula de hoje e vamos falar um pouquinho sobre os impactos, dos materiais sintéticos na sociedade e também no meio ambiente. Antes de falarmos, propriamente dito sobre esses impactos, eu vou trazer aqui um benefício para que vocês também não tenham essa visão completamente ruim, que o material sintético é 100% ruim. Bom, como tinha ali na atividade de vocês realizaram na última aula, segunda-feira, é, existem benefícios e existem também os prejuízos. Mas aí vocês têm que ter em mente que os prejuízos do uso do material sintético, eles são muito grandes. Vamos conhecer um pouco, tá bom? Comentar rapidamente aqui com vocês. A avaliação das vantagens e desvantagens do uso de materiais sintéticos ou materiais naturais pode parecer simples, mas ela envolve diversos aspectos, tá? Esse texto aqui tem no livrinho de vocês. Se voltarmos um pouco na linha do tempo, como disse aqui o texto, que parte dos extratos, ou seja, da planta ou da matéria, exatamente como está na natureza, para fins curativos, até a produção do ácido acetil salicílico, é possível perceber que a popularização desse medicamento ela só foi possível devido ao processo de industrialização, tá? Processo industrial. Deixa eu colocar um pincel. Então, produzir o AS, o ácido acetil salicílico, em grande quantidade só foi possível porque houve aí esse processo de industrialização. E nós vimos na aula passada que quando se passa por um processo de industrialização, geralmente o material que estava na natureza vai sofrer transformação química e vai se tornar um material sintético, não é isso? Desse exemplo, podemos perceber que um dos benefícios, como eu citei para vocês que ia falar, dos materiais sintéticos, é a sua possibilidade de ser produzido em grande quantidade. E outra função dessa produção em grande quantidade é a função substitutiva. O que significa isso? Substituir o material que está lá na natureza, 100% como a exemplo do salgueiro, que produz o ácido acetil salicílico, é a planta do salgueiro branco. Nós podemos substituir o salgueiro, pegando ali, transformando alguns componentes em laboratório, por exemplo, e aí recriar o ácido acetil salicílico no laboratório, ou seja, o risco, de extinção dessa planta vai diminuir muito, porque a gente não vai precisar tirar a planta literalmente da natureza. Então, a produção do material sintético, ela pode ser sim positiva, boa, por conta disso, tá? Porque evita a extinção de outras plantas ou outros extratos naturais, tá? Nós podemos aí recriar em laboratório esse material. Tranquilo, turma? Então, nós temos aqui um benefício. Agora, nós vamos comentar um pouquinho, sobre aí, desde a aula passada até aqui, os pontos principais e vamos comentar sobre alguns prejuízos. Bom, vamos recordar inicialmente. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Primeiro, o que é um material natural não manufaturado? Não manufaturado, você vai lembrar que é aquele material que quando você tira da natureza, ele pode ser usado exatamente como ele saiu. Manufaturado vai ser aquele material que você tira da natureza, só que vai sofrer algum tipo de transformação através das mãos humanas. Por exemplo, o mármore, a pedra de mármore, quando você tira ali da pedreira, você vai passar por diversos processos até que essa pedra vá ser usada na sua casa. E o material sintético geralmente é modificado quimicamente, tratado na indústria, e é um material que, como nós vimos lá no slide anterior, ele pode sim ser transformado quimicamente e pode sim ser reproduzido em laboratório, o que é um dos benefícios do uso desse material. Vamos lá. Nesse contexto, nós vamos falar sobre sustentabilidade, porque os materiais sintéticos, eles também podem aí trazer diversos problemas para o meio ambiente. Por exemplo, os plásticos. Os plásticos são uma produção sintética. E essa produção, esse tipo de produção, ela vai causar aí um prejuízo para a natureza. Que prejuízo é esse, turma? Primeiro,
o plástico ele demora muitos e muitos anos para se decompor no meio ambiente, não é isso? Então, a garrafa PET, entre outros, vão levar milhares de anos poluindo, sujando, né, trazendo aí uma gama de prejuízos para a natureza. Então, você tem, em especial, que esse tipo de material sintético ele pode ser substituído. Vamos recordar sobre o plástico biodegradável, que eu coloquei lá para vocês, inclusive, na questão. O plástico biodegradável ele vai substituir esse material sintético, o plástico comum. E o plástico biodegradável ele vai sumir rápido da natureza, o que é maravilhoso, não é isso? Além de servir como alimentação aí para alguns micro-organismos, né, que vão manter aí a flora e a fauna no seu ciclo natural. Então, nós temos aí a sustentabilidade, ela vai nos conscientizar para isso. E por mais que o material sintético ele tenha sim os seus benefícios, ele também tem prejuízos e ele deve aí, nós devemos utilizar esses materiais de maneira consciente. É isso que a sustentabilidade vai falar, tá? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A palavra deriva do latim sustentar e significa sustentar, apoiar, conservar, cuidar. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira, turma, como se deve agir em relação à natureza. Então, sustentabilidade, ela chega assim a ser uma disciplina, ela chega assim a ser um modo de vida, né, para muitas pessoas. E sustentabilidade, ela vai se ligar justamente à maneira de se viver de forma sustentável para quem, turma? Para o planeta, tá? Então, nós devemos pensar, desenvolvimento sustentável é relacionado ao pensamento, às maneiras que o ser humano vai agir para que o planeta ele vá bem, a gente consiga viver ainda mais anos aqui e tenha um consumo consciente desse material sintético que não pode deixar de ser produzido, tá? Se pode ser substituído, vamos substituir, ok? Tem aqui um breve desenvolvimento que diz assim. O desenvolvimento sustentável, né? Ele nos faz pensar, né, na necessidade do presente. Então, nos faz pensar no hoje, né? Buscando aí uma melhora para gerações futuras, né? Então, desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, né? De se satisfazerem também nas suas próprias necessidades. Então, se nós utilizarmos um recurso demais, explorarmos ele, esse recurso vai acabar. E quem vier depois, que são os filhos de vocês, os netos, os meus filhos, eles não vão ter mais esse recurso. E desenvolvimento sustentável vai pensar numa forma de nós usarmos o recurso e não acabarmos com ele, tá bom? Então, que esse conceito fique bem enraizado para vocês. Desenvolvimento sustentável vai pensar na forma de nós utilizarmos o que tem na natureza hoje para que não falte amanhã. Tranquilo, turminha? Dentro desse contexto de sustentabilidade, nós temos o conhecido tripé da sustentabilidade também, tá? E em resumo aí, a sustentabilidade é o consumo consciente, tá? Vamos conhecer um pouquinho desse tripé da sustentabilidade? O que é um tripé, né? 3 bases que apoiam alguma coisa. Então, 3 bases apoiam a sustentabilidade. Que bases são essas? Primeiro, a base social vai apoiar a sustentabilidade. Ela engloba pessoas em suas condições de vida, como a educação, saúde, né? Violência, lazer, entre outros aspectos. Então, a sustentabilidade vai pensar aí nas condições de vida dessas pessoas. Sustentabilidade também tem o tripé ambiental. Esse tripé vai se referir aos recursos naturais do planeta. Então, nós vamos pensar no que o planeta nos oferece, né? E em uma forma de utilizá-los, em especial das empresas e das comunidades grandes utilizarem. Porque, na verdade, a sociedade de um em um, por si só, ela não vai utilizar um único recurso muito rapidamente. Geralmente a indústria vai recolher esse recurso e ela que vai passar para a comunidade.
Então, existe a necessidade de se pensar numa forma consciente do uso desse recurso. E, geralmente, a empresa é quem deve ter esse pensamento mais crítico, porque ela vai usar em grande quantidade e vai passar para as pessoas usarem. Então, se uma empresa resolve adotar o plástico aí biodegradável, né? O bioplástico, ela vai estar pensando não só nela, ela vai estar pensando na sociedade que vem, na comunidade que vai utilizar esse plástico. Também tem o tripé econômico, turma, relacionado com a produção e distribuição, e também o consumo de bens e serviços. Então, nós devemos aí, mais uma vez, pensar, né, financeiramente também, na forma mais real, na forma melhor de se utilizar os recursos da natureza. Tranquilo, turminha? Então, hoje, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho sobre, né, os impactos ambientais que usar o material sintético traz e também vimos aí o benefício desse material. Então, o que fica para hoje, em resumo, a sociedade tem que ter equilíbrio no que ela vai utilizar relacionado à natureza. Tranquilo, turminha? Eu vou ficando por aqui. Vocês vão fazer o exercício lá na página 74 e vão enviar para mim as fotos. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais a respeito dessa utilização do material sintético e também, em especial, de como você pode, né, como indivíduo, pensar na sociedade e utilizar o desenvolvimento sustentável. Então, na aula de hoje, conversamos um pouquinho sobre esses 3 temas. E fiquem com Deus, turma. Até a próxima aula, né? E aguardo as atividades de vocês. Tchau, tchau!